Inabaláveis, autoridade e submissão no casamento. Pense num tema que repercute. Tem até pastor que tem dificuldade de falar sobre submissão na igreja, porque senão as irmãzinhas cortam o pescoço do cara. Tem que ter muito cuidado, né? Mas vamos olhar para a Bíblia, o que ela diz sobre a autoridade e submissão e os benefícios da autoridade e submissão para a nossa vida. Vamos entender o padrão bíblico? O que ele está falando? Eu já ouvi uma pessoa falando assim, as mulheres têm que ser submissas ao marido, isso é muito bom, maravilhoso, mas também é muito fácil ser submissa a um marido que te ama como Cristo amou a igreja. E aí colocando dessa forma assim, como se fosse a coisa mais poética e bonita do mundo. Será que a Bíblia está dizendo exatamente isso? Se meu marido me amar como Cristo amou a igreja, então eu vou ser submissa. Será que a igreja é submissa a Cristo de forma perfeita? E Cristo é o melhor marido, né, que nós podemos ter. Ele é perfeito. Ele nos ama de forma sacrificial, de forma perfeita, ele é um modelo. Será que a igreja realmente é submissa a Cristo? Entende? Tem que ser submissa, mas será que é submissa no corpo, individualmente? Será que vocês, eu, conseguimos ser submissos de forma perfeita ao Senhor? É a nossa busca. Mas você está conseguindo entender que essa correlação, ela não é perfeita? Ou seja, nós não podemos buscar submissão porque o nosso marido me ama de forma perfeita. Não é isso. O padrão bíblico está um pouquinho diferente e eu quero que você, inclusive, antes da gente se debruçar sobre isso, eu quero que você invista tempo aqui nesse vídeo, pega papel e caneta para anotar, é como se fosse uma aula mesmo, bíblica, tá? Eu espero ser literalmente fiel ao Senhor, com o temor e tremor, eu estou falando aqui sobre esse aspecto que é tão delicado, mas tão importante, tão precioso, e tem sido deixado de falar isso porque a galera tem visto essa delicadeza. O feminismo, né, entrando nas igrejas, o mundanismo entrando nas igrejas e impedindo homens de falar sobre esse padrão, pastores de falar sobre esse padrão. E tem que ser falado porque é para o nosso bem. Bom? Vamos falar sobre isso? Clique em gostei, compartilha aqui com seus familiares e amigos, no grupo da igreja, de casais. Compartilha também nos grupos de WhatsApp aí da sua família. Vamos fazer com que esse canal possa atingir mais e mais pessoas, porque tem sido bênção fazer esse ministério aqui, servir vocês, abençoar a vida de vocês com conteúdos bíblicos sobre casamento e família. Beleza? Se inscreve no canal, clica em gostei, ativa as notificações e tamo junto. Seguinte, olha só o que diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, não é a todo homem, né? Ao seu próprio marido. Um pouquinho antes aqui, o texto de Efésios, Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, vai trazer aqui o padrão de que nós precisamos nos submeter uns aos outros na igreja. Então, eu preciso me submeter a Skywalker precisa se submeter a fulano de tal, né? Então nós precisamos ser submissos ao outro. Esse padrão de submissão é positivo, né? Bom, a ideia de considerar o outro superior a mim mesmo, né? Bíblico. Honrar o outro, respeitar o outro, né? Buscar o bem do outro, isso é muito importante. Essa ideia de submissão é muito boa. Mas aqui uma submissão mais específica, ele está falando para as esposas sobre o marido, né? Não é que a esposa precisa ser submissa, senão no temor do Senhor, a outros homens. Ela não está abaixo do homem, né? A mulher no seu valor. A gente precisa deixar isso claro. Eu sei que muita gente, quando vai falar sobre submissão, já fala sobre isso, né? Fala sobre o valor da mulher e gasta tempo pra caramba sobre isso. Eu creio que a Bíblia já traz esse padrão. Nós somos feitos da mesma substância, somos irmãos. Né? Homens e mulheres têm o mesmo valor diante de Deus, a mesma substância. A questão é que são papéis diferentes, especialmente no casamento, na família, é um papel bem distinto e complementar e importante. Ambos são papéis importantes. Se não fosse assim, né, se só tivesse um papel importante, Skywalker, né, o outro papel poderia, digamos assim, se ausentar de ser executado, mas não pode. Se o homem executa o seu papel e a mulher não executa, você tem uma disfunção, quase que um jogo desigual dentro do próprio casamento. Então entenda isso aqui. Você tem que se submissa ao seu próprio marido, como você deve ser submissa ao Senhor. Versículo 23. Por quê? Aí ele vai fundamentar o porquê. Porque o marido é o cabeça da mulher. Olha que lindo. Olha que privilégio nosso. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E quem é o nosso cabeça? Cristo. Tem coisa melhor do que essa? Você se entregar a esse amor tão grande de Cristo. E se entregar em amor, porque ele é o seu cabeça e ele, obviamente, na sua liderança como cabeça, vai cuidar de você. Olha o que ele está dizendo aqui. O marido é o cabeça da mulher. Nem sempre o marido vai ser perfeito como Cristo é, né? Com certeza não vai ser. Deve buscar isso. A responsabilidade do homem. Buscar essa perfeição em Cristo. Ser santo, ser parecido com Cristo, como ele nos ensina. Mas nem sempre ele vai ser. Assim como você nem sempre vai ser submissa. Só que esse é o padrão que nós devemos buscar. Isso é agradável diante de Deus. E eu quero que você preste atenção nisso. Nada do que Deus estabeleceu na sua palavra como ordenança é para o nosso mal, é para o nosso bem.
Pelo contrário, é para o nosso bem, entende? É para o nosso deleite, desfrute. Quando eu e você nós vivemos no centro da vontade do que Deus separou para nós escolhemos felicidade e alegria. Não é facilidades. Às vezes nós vamos escolher até mais dificuldades, viu, Sky? Nós vamos escolher mais dificuldades. A questão é que nós vamos escolher bênçãos e alegria, felicidade verdadeira. A felicidade mora atrás, não é do arco-íris, do pote de ouro, não. Tem um pote de ouro lá atrás do arco-íris. A felicidade mora atrás da obediência a Deus. A palavra de hoje é obediência. Desse vídeo é obediência. Obedeça em nome de Jesus para a glória de Deus e para a sua alegria e deleite. Quando nós obedecemos a Deus, nós mergulhamos numa cachoeira de graça. Se eu preciso ser submisso ao meu marido e isso vai agradar a Deus, eu vou obedecer isso, mesmo que seja difícil, porque é para o meu bem, para o bem do nosso casamento, para a glória dele, para o nosso deleite. Então nós precisamos ser submissos, no caso das mulheres, né, submissa ao seu próprio marido, como também deve ser submissa a igreja a Cristo. Por quê? Porque o homem é o cabeça da mulher. Como também, olha que associação direta, Cristo é o cabeça da igreja. Então você está percebendo que os papéis no casamento representam, de forma bíblica até, uma representação clara do evangelho, né? Quando você cumpre o seu papel no casamento, mulher, sendo submissa, você está refletindo a glória de Cristo no evangelho. Você está trazendo para os seus filhos, para a sociedade, o padrão do amor de Cristo no evangelho. Morrendo por mim e por você. Ele morreu por nós, pela igreja. Quando o marido cumpre o seu papel de ser autoridade, né, de ser servil, de ser um provedor do lar, de ser um protetor, o sacerdote do lar, aquele que se sacrifica, que morre pela sua esposa, ele está apontando, jogando luz no Evangelho de Cristo, diante dos seus filhos, diante da sociedade. Vocês estão numa representação viva. Então, como Cristo é o cabeça da igreja, assim também o homem é o cabeça da mulher. Sendo este mesmo, né, Cristo, o salvador do corpo. 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. O que é interessante, lá em Hebreus, a palavra de Deus vai trazer um padrão interessante. Vai dizer, sabe o quê? Que a mulher que é referência para todas as outras mulheres não foi uma mulher super guerreira, não foi a rainha Esté, embora seja um exemplo claro e interessante, não foi Ruth, embora seja um exemplo claro. Ele poderia ter escolhido qualquer mulher, Skywalker, da Bíblia. Débora, a juíza, né? Ele poderia ter escolhido tantas outras mulheres. Raabe. São referências, né? Essas mulheres se tornam referências para nós, que são mulheres bíblicas. Mulheres que glorificam a Deus. A mulher de Provérbios, capítulo 31. Mas olha que interessante. A mulher que a palavra de Deus estabelece como padrão máximo de feminilidade, daquilo que as mulheres devem buscar, adivinha quem é? Qual é a mulher? Maria, mãe de Jesus. Também é um padrão incrível, né? Um padrão incrível, Maria. Né? Mas é Sara, esposa de Abraão. Antes Sarai, né? Depois Sara. Sarai, esposa de Abrão. Depois Deus transforma o nome ali de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Sara é a referência. Por quê? Olha o que ele diz no texto de Hebreus. Que Sara chamou Abraão de Senhor. Era submissa a Abraão. Como Cristo é a igreja. Abraão fez algumas tolices, não fez? Durante a sua vida? Era conhecido como amigo de Deus, mas Abraão fez algumas tolices. Tomou algumas decisões erradas lá no Egito, né? Disse que era irmão de Sara. Não foi transparente com o faraó, e o faraó ia morrer. Deus apareceu em sonho e disse assim, não faça isso não, porque ele tem esposa. Ele tem esposo. Ela tem esposo, né? Que é Abraão. O faraó pede perdão. Peça para Abraão orar por você para que você não morra. Abraão orou por ele. Deus tinha um relacionamento íntimo com Abraão e Abraão falhou. Mesmo assim, Sara não foi insubmissa a ele. Não foi insubmissa. Sara, Deus está me chamando para a gente sair da nossa terra, da nossa parentela, e ir para uma terra que ele, não mostrou, que ele vai mostrar ainda. Vamos peregrinar, vamos andar. Sara ficou como? Não, de jeito nenhum, vou não. Não vou. Tô falando aqui com os Skywalker. Contando isso, vou nada, daqui eu não saio, minha casa. Minha casinha, minhas coisas, os cabritinhos da gente. Vamos embora. Vamos lá, Abraão, é para ir? Vamos junto. Tem esposa que não quer ir junto com o marido. Eu sei que tem os maridos que estão sendo bem inconsequentes em várias coisas. Não estão tomando com sabedoria decisões em prol da família. Mas o lugar da esposa é perto do marido. Eu vejo alguns homens que viajam porque foram promovidos e vão passar lá alguns meses para se adaptar. Irmã, ele vai morar em alguma casa, não vai? Aquela casa tem que ter uma dona e é você. Se muda junto. Eu até entendo alguém que vai assim, eu vou passar 2 semanas, 3 semanas organizando um apartamento lá, para depois minha esposa vir. Mas a esposa tem que ir. Não dá para ele ficar lá na cidade e vir no final de semana, não. E os outros 5 dias de semana? Ele vai arrumar outra mulher lá para cuidar da casa, porque geralmente a mulher, né, o homem tem uma mulher para arrumar a casa. Não é para arrumar a casa como empregado, não é isso não, gente. Para ser a dona do lar. Ok?
Não é que ela vai ser empregada, não é isso não. É a dona do seu lar. E eu não estou dizendo que ele vai fazer certo se ele arrumar outra mulher. Está totalmente errado. Ele tem que ser fiel, independente das circunstâncias. Independente de estar distante de você, ele tem que ser fiel. Isso é verdade. Tá? Mas Deus não fez o casamento para vocês serem a sua carne e estarem longe um do outro, não. Para onde Abraão foi, Sara foi. E tua esposa está sendo submissa nisso. Até nisso você vai colher bênção. Eu não estou dizendo facilidade, mas bênção. Talvez a melhor decisão para a família fosse nem o cara aceitar a promoção, não viajar. Nem toda promoção vem de Deus, nem toda bênção financeira vem de Deus. Quem disse, pô, vai se distanciar dos familiares, vai se distanciar da igreja, lá nessa outra cidade não tem uma igreja, então vai dar uma adaptação difícil, a esposa não está preparada para aquela tomar decisão ainda, ele não preparou o coração da esposa, vai estourar a família, vai estourar o casamento. Às vezes ir para um outro lugar não é bom, né? Às vezes não é bom, mas ao mesmo tempo é bom que o casal já tenha um alinhamento, uma disposição para ir para outra cidade, caso essa hipótese aconteça, ok? Afinal precisamos viver o cristianismo em todos os lugares. Então, assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Aí entra a parte interessante. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Olha que coisa interessante. A autoridade e submissão estão apontando para o evangelho. Eu quero que você lembre de uma coisa. Lá no princípio, na criação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus triuno, né? São um único Deus. Nós não somos politeístas, adoramos a muitos deuses, adoramos a um único Deus. Somos monoteístas. E esse único Deus tem três pessoas, né, na Trindade. Três funções diferentes, inclusive, na Trindade. Eles têm um relacionamento íntimo. E um relacionamento perfeito. Deus não criou, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já se relacionavam desde a eternidade. Ele não criou o ser humano porque ele precisava se relacionar com outras pessoas. Ele criou o ser humano porque ele era bom. E a sua bondade transbordava até o ponto que ele queria compartilhar isso conosco. Por isso que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Por isso que ele nos chama a crescer e multiplicar. Porque quando nós estamos multiplicando, tendo filhos, nós estamos multiplicando a imagem de Deus. Especialmente a imagem de Deus vai ser mais perfeitamente representada, presta atenção nisso, que isso é importante. Não viaja não. A imagem de Deus vai ser mais perfeitamente representada quando nós, nessa naturalidade, né, biológica, nós também representamos o seu caráter perfeito em santificação. Ou seja, todo ser humano é a imagem e semelhança do Criador. Mas a imagem e semelhança do Criador foi corrompida pelo pecado. Quando é que nós representamos de forma mais perfeita a imagem e semelhança do Criador? Quando nós, então, abandonamos o pecado e nos tornamos novas criaturas em Cristo, adquirindo o caráter de Cristo. É o caráter de todo homem, deveria ser. Todo homem deve buscar um só caráter, o caráter de Cristo, perfeito. E santificação, se tornar mais parecido com Jesus. Pense nisso. Deus ele nos criou. Por que Gabriel nos criou? Porque ele quis, obviamente. Mas esse quis, ele esbarra, né, na vontade soberana e bondosa de compartilhar a sua bondade e felicidade. Ele era perfeitamente feliz, ele não precisa da gente para ser feliz. Eu quero que você entenda isso. Mas até mesmo na Trindade existe autoridade de submissão. O próprio Filho diz assim, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Autoridade. O Pai é autoridade na Trindade. Os três são a mesma substância. Os três são Deus. Entende o que eu quero dizer? Tem o mesmo valor. Você pode orar para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode orar. Né? Tem pessoas que oram mais para o Espírito Santo, oram mais para Deus Filho, oram mais com Deus Pai. É o mesmo Deus, a mesma substância, mas papéis distintos. Autoridade e submissão. O Filho é submisso ao Pai, perfeitamente. E aí, obedeceu ele de forma tão perfeita que morreu na cruz por nós. Fazendo a vontade do Pai. Você entende? A autoridade e submissão é algo bíblico. O mundo quer dizer para mim e para você e quer rasgar isso porque é um padrão bíblico. O mundo já é maligno. Ele quer rasgar a ideia de que a autoridade é algo bom. Se você não tem autoridade em relação aos seus filhos, é algo ruim. O mundo quer ensinar que para você ser um bom pai, você tem que ser amiguinho do seu filho. Seja um amigo, mas primeiro você é pai. Não seja um amigo pai, seja um pai amigo. Entende o que eu quero dizer? Primeiro eu sou pai, depois amigo. Eu posso ter uma relação de amizade com meu filho, mas eu sou pai, sempre serei. Sempre é autoridade, sempre é uma hierarquia. Existe honra. Hierarquia é boa. É onde vem as diretrizes, a ordem. Entende? Então, a última palavra, alguém me perguntou isso ontem no Instagram, a última palavra realmente é da esposa? É do marido? É do marido. A última palavra é do marido. Eu até brinquei. Nem que seja para pedir perdão, né? Perdão, meu amor, você estava certo. Mas sim, a última palavra é do marido, porque Deus vai cobrar dele as decisões sobre a família. O marido que não toma decisões, que é sempre a esposa que está tomando, ele não está cumprindo o seu papel. Sobrecarga a esposa. Ela vai se sentir cansada depois. Você não quer um banana, minha filha. Você não quer um cara que fica fazendo tudo por aí, não. Você tem que ter um homem, um varão do Senhor, que toma decisões
sábias, bíblicas, e que inclusive te faz fazer parte dessas decisões. O homem sábio, ele conta com a sabedoria da esposa. Todas as vezes que eu fiz alguma coisa sem o consentimento da minha esposa, deu errado. Não é um consentimento somente, a decisão é minha no final. Mas é importante você, enquanto marido, né, abraçar a sua esposa, para que ela faça parte da solução, da tomada de decisão. A decisão no final é sua, porque a responsabilidade é sua. Deus vai cobrar de você. Mas olha que interessante, então. Autoridade e submissão é algo bom. O mundo quer dizer que é ruim. Mas autoridade e submissão é bom. Só que tem um padrão aqui da autoridade. A autoridade, nesse caso aqui do marido, é servil. É aquele marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de si mesmo se sacrificar. Cristo serviu, lavou os pés dos discípulos. Aquele que era o maior, sabendo que era o maior, lavou os pés dos discípulos. E ele trouxe esse padrão para dizer assim, assim vocês têm que fazer uns com os outros. Então é como se o marido, ao servir a esposa, ele está mostrando para ela, né, o padrão de Cristo, e ao mesmo tempo encorajando ela a servir os outros. Servir os filhos, servir a casa, servir o próprio marido. Olha que relação de amor maravilhosa. Serviço. Ambos estão interessados em servir um ao outro. Por isso que Jesus diz, maior que serve, né? Coisa maravilhosa. Então o marido serve a esposa morrendo por ela, sacrificando por ela, a ponto de sacrificar, dando a sua vida por ela. A sua vida, então, é desgastada para proteger a sua esposa, para prover para a sua esposa, para suprir as necessidades emocionais e sexuais da sua esposa. O interesse do marido tem que ser a satisfação sexual da sua esposa, a satisfação espiritual dela em Cristo. Por que ele, então, amou a ponto de sacrificar? Para fazer uma coisa com a esposa. Santificar a esposa. Tendo purificado a esposa por meio do lavagem da água, pela palavra. Tudo que acontece com a sua esposa, tudo que a sua esposa faz é sua responsabilidade. Tem maridos que dizem assim, não, mas minha esposa fez isso de errado. Ela tem uma responsabilidade individual diante de Deus. Mas a autoridade coletiva do que acontece na sua casa é sua responsabilidade. Se ela fez alguma coisa errada é porque você não pastoreou ela. É porque você não tem governado a sua casa da forma devida, não tem sacrificado por ela, não tem santificado a sua esposa, não tem ensinado a palavra para a sua esposa. Nem você tem buscado a palavra, quanto mais você vai ensinar para a sua esposa. Você não tem ensinado para a sua esposa que é importante, mesmo que ela conheça mais a palavra do que você, que ela caminhe com você na palavra. Então ele fez isso pela lavagem da palavra, lavagem de água da palavra, para apresentar ele mesmo, a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, sem defeito, nem coisa semelhante, santa, sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quem cuida da esposa, quem ensina a esposa, quem santifica a esposa, quem transforma a esposa em mais bela. O trabalho de fazer a sua esposa se tornar mais bela é seu. Santificando ela, purificando ela. Ela vai ficar sem mácula, sem ruga, sem nem coisa semelhante, sem defeito, perfeita. Esse trabalho vem pela palavra, vem pelo ensino, vem pelo pastoreio. Ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Cristo nos alimenta e cuida da gente. Ele nos supre todas as nossas necessidades. Ele nos ensina, está o tempo inteiro com a sua palavra nos ensinando. Nós somos membros do seu corpo. Eis porque, então, finalizando, deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, ame a própria esposa como também a si mesmo, e a esposa respeite o marido. A ordem de Deus, inspirando Paulo aqui, através do Espírito Santo, para escrever para a gente é: a esposa respeite o marido, seja submissa em tudo. E o marido ame a esposa, se sacrificando por ela, se entregando por ela, pastoreando o coração dela, se sacrificando em nível de proteger, prover, alimento espiritual, alimento sólido, uma casa, o conforto. Tudo é sua responsabilidade, marido. Mas entenda uma coisa, por favor, em nome de Jesus. Esposa, você não tem que ser submissa ao seu marido só se ele te amar como Cristo amou a igreja. Marido, você não tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja só se ela for submissa a você. Essas coisas não são, embora sejam correlacionadas, elas não são diretamente proporcionais. Elas não são, se ele não faz isso, eu também não vou cumprir meu papel. Se ela não faz isso, também não vou cumprir meu papel aqui enquanto marido. Elas são quase que independentes. Embora sejam correlacionadas, elas são independentes. Seja submisso, independente do seu marido. Fazer o papel dele. Ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja, independente da sua esposa ser submissa. É esse o padrão de Cristo para nós aqui. Amém? Autoridade e submissão é uma bênção. A principal lição desse vídeo de hoje, dessa aula de hoje, autoridade e submissão são uma bênção. Não deixe que o mundo tente corromper esses padrões. Ok? O marido é autoridade na casa, a esposa é submissa. E isso é bênção para vocês dois. Deus te abençoe abundantemente, se inscreve no canal, ative as notificações, clique gostei, comente sua opinião, rasga o verbo aí, eu quero te responder também. Chega lá no meu Instagram, Gabriel CBO, TikTok, Gabriel CBO, Kawaii, Twitter, Facebook, tudo Gabriel CBO, só é se inscrever lá no canal, segue.
Me diz se você veio através desse vídeo. Compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, da família, grupos de WhatsApp da igreja, beleza? E vamos fazer esse canal explodir, crescer ainda mais para a glória de Deus. Deus te abençoe, construa um casamento abundante, com autoridade e submissão, para a glória de Cristo.